E aí, meu amigo e minha amiga concurseira, tudo bem? Pessoal, vamos continuar aqui nossa aula de Direito Previdenciário. No caso, vamos fazer uma introdução sobre a estrutura da Seguridade Social, tá? No caso, a organização da Seguridade Social. O que é, como funciona, do que ela é composta, tá? Então, pessoal, antes da gente começar, eu queria pedir uma coisinha para vocês, coisa rápida, ó. Curta, inscreva-se e compartilhe, turma. Fortalece o nosso canal para que nós possamos continuar oferecendo videoaulas gratuitas para que você possa ser aprovado no seu tão sonhado concurso público. Tudo bem? Então, pessoal, sem mais delongas, vamos aqui começando o nosso segundo bloco de Direito Previdenciário, falando sobre o histórico da Seguridade Social e vamos falar hoje sobre a organização da Seguridade Social, beleza? Então, para quem não me conhece, ou para quem já esqueceu, meu nome é Iane Gentil, você é o professor de vocês de Direito Previdenciário, tranquilo? Então vamos lá. Então, pessoal, no bloco 1, a gente viu o histórico da Seguridade Social, quando começou lá em 1543, com as Santas Casas de Misericórdia, até os dias atuais, com a nova Constituição de 88, quer dizer, nova entre aspas, né? Que ela foi que deixou a nossa Seguridade Social, como ela, as bases de como ela se encontra atualmente. E já sofremos algumas reformas previdenciárias também, tá bom? Então, tudo isso foi no decorrer de muito tempo, pessoal, assim, de longas lutas para reconhecer direitos e assim por diante, tá bom? Então, a Seguridade Social, pessoal, não é uma coisa de agora, já vem de muito tempo atrás, tá? E só relembrando de novo, turma, não confundam Seguridade Social com Previdência Social, tá bom? Ah, professor, qual é a diferença? Fácil. A Seguridade Social, ela abrange vários tipos de serviços, inclusive a Previdência Social. E a Previdência Social, ela está inserida dentro da Seguridade Social, tá bom? Vocês vão entender melhor agora, no decorrer dessa aula, o que é exatamente a tão conhecida Seguridade Social, beleza? Continuando aqui, pessoal, rapidão, vamos lá. Beleza, vamos ver aqui a nossa organização da Seguridade Social. Turma, ó, a Seguridade Social, a parte introdutória dela, está na Constituição Federal, no artigo 194, leitura obrigatória, pessoal. Não quero desculpa, tem que ler a lei. Porque se você, já falei, porque se você pegar uma questão texto de lei, a banca só copia e cola o texto de lei, muda uma palavrinha ou outra, você lê e fala, tá estranho. Não é que tá estranho, é porque você não leu o texto legal. Então você, além de assistir às aulas, além de fazer exercícios, fazer simulados, também tem que ler, pessoal, tem que ler a lei, não tem para onde correr, tá bom? Então vamos lá. O que é a Seguridade Social, turma? Olha aqui no slide o que fala. Conjunto integrado de ações. Pessoal, quando fala conjunto integrado de ações, o próprio nome já é autoexplicativo. Então, são ações juntas que formam a Seguridade Social, certo? Mas essas ações, elas são iniciativa de quem? Aí, vamos continuando aqui no slide. Então, esse conjunto integrado de ações é de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade também. Então, pessoal, a Seguridade Social, ela abrange tanto o poder público como a sociedade. Os dois trabalham em conjunto para organizar a nossa Seguridade Social. Tudo bem? Então, beleza. E quais são esses conjuntos integrados de ações que formam a Seguridade Social? Olha mais aqui embaixo o que fala. Destina-se a assegurar os direitos relativos à Previdência Social, Assistência Social e a saúde. Então, essas três aqui são as ações que integram a Seguridade Social. Então, a Seguridade Social é a junção da Previdência Social, mais a Assistência Social, mais a saúde. Tudo bem, pessoal? Por isso que eu falo, não confundam Seguridade Social com Previdência Social. E é muito comum a pessoa perder questão por causa disso. Vê o enunciado lá da prova e fala, segundo a Seguridade Social, e ele joga uma regra da Previdência, e a pessoa erra. Aí tá lá, segundo a Previdência Social, e a pessoa joga uma regra da Seguridade, e erra. Então, muito cuidado, não confundam Seguridade Social com Previdência Social. A Previdência, ela está inserida na Seguridade Social, tá bom?
Então, só recapitulando, a Seguridade Social é o conjunto integrado de ações. Quais são essas ações? A Previdência Social, a Assistência Social e a Saúde. E essas as ações são iniciativas dos poderes públicos e também da sociedade, tá bom? Pessoal, nesse tópico aqui, a gente vai dar uma pincelada sobre essas ações. A gente vai falar o que é a Previdência Social, o que é a Assistência Social e o que é a Saúde. Lembrando, pessoal, isso aqui é uma parte introdutória. Lá mais na frente um pouco, a gente vai destrinchar detalhe por detalhe desses três. Isso aqui é só para você se situar e ver o que vai aguardar você daqui para frente, tá bom? Mas, pessoal, é muito fácil. Direito previdenciário é um dos direitos mais fáceis que existem, tudo bem? Então, vamos lá, continuando aqui. Nossa primeira ação vai ser qual? A Previdência Social. Onde ela está localizada? Artigo 201 e artigo 202 da Constituição. Pessoal, aqui eu vou botar os tópicos mais importantes, tá? Como eu falei, lá nas aulas futuras a gente vai destrinchar com mais detalhes cada uma delas, tá bom? Então vamos lá. No artigo 201 e 202 da Constituição, já tem, nem precisa nem falar, né? Leitura obrigatória. Então vamos lá, continuando. Primeiro, pessoal, primeira parte, ele é o quê? Um seguro. Seguro. É a mesma lógica do seguro privado que você faz. Você paga, você contribui, para caso precisar, você está acolhido, vamos dizer assim, você está segurado. Então vamos lá, é um seguro destinado à cobertura de certos infortúnios. Então, pessoal, você paga um seguro para cobrir caso você sofra de algum problema, alguma doença, algo desse tipo. No caso, certos infortúnios. E situações sociais que prejudicam ou inviabilizam a capacidade de autossustento dos trabalhadores e de seus dependentes. Como assim? Situações sociais, desemprego, às vezes a pessoa é presa, vamos ver um auxílio, no caso auxílio reclusão, quais são as regras dele e assim por diante, tá? Então temos os infortúnios, doença, morte, invalidez e situações sociais, às vezes a pessoa perde o emprego, é preso e assim por diante. Tudo bem? Vamos lá, continuando. Visa a proteção principal do trabalhador por meio da solidariedade. Pessoal, solidariedade é o seguinte, não é que todo mundo se ajuda, não é exatamente isso. Quando foi feita a nossa Seguridade Social atualmente e a nossa Previdência, foi feito um pacto, vamos dizer assim, entre os mais jovens e os mais velhos. Funciona da seguinte maneira, os mais velhos se aposentam. E quem banca o aposento deles são os jovens. Então, a sua contribuição, ela está bancando o aposento da pessoa idosa. Quando você se aposentar, a pessoa mais jovem vai bancar o seu aposento. E assim por diante. Tudo bem? Então, isso é a solidariedade, certo? Tranquilo, é bem simples, certo? Vamos lá. Esse seguro social cobrirá os riscos sociais. Quais são esses riscos sociais que eu falei no início, no caso? A incapacidade, idade avançada, tempo de contribuição, encargos familiares ou de família, reclusão, morte e desemprego involuntário. Pessoal, cuidado com isso aqui. Desemprego involuntário. A banca adora dizer desemprego voluntário e você se arrebenta na hora da prova, tá bom? Desemprego involuntário é quando você é demitido. Quando você é demitido, temos um seguro-desemprego, vamos dizer assim, né? E alguns outros benefícios. Nesse caso, é desemprego involuntário. Agora, quando você pede para sair, você perde alguns benefícios também, tudo bem? Por isso que é desemprego involuntário, tá bom? Vamos falar aqui cada um deles. Incapacidade. Turma, aqui pode ser uma incapacidade definitiva ou uma incapacidade temporária. Às vezes a pessoa fica doente, fica aleijada mesmo e assim por diante. Idade avançada, a pessoa fica idosa, não tem mais força para trabalhar. Tempo de contribuição, já contribuiu o mínimo necessário para se aposentar. Encargos familiares, às vezes a mulher engravida, né? Criança nasce, tem um auxílio isso, auxílio aquilo e assim por diante. Reclusão, a pessoa que paga a previdência, ela faz alguma bobagem e ela é presa, tá? Morte, não tenho que explicar. E o desemprego involuntário, tudo bem? Então, esses são os infortúnios que são cobertos pela Previdência Social, ok? Vamos lá. Assim, lembrando, mais na frente vamos trabalhar também detalhe por detalhe cada um desses infortúnios e quais são os benefícios que cada um tem direito, ok? Continuando.
é assim um seguro público de natureza coletiva. Então, pessoal, todo mundo colabora, né? De filiação obrigatória. Isso aqui é importantíssimo, pessoal. Olha só. A Previdência Social, você não pode dizer assim, ah, eu vou trabalhar, mas não quero contribuir. Opa, 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 opa. Quem trabalha, mesmo que de maneira informal, é obrigado a pagar a Previdência e é obrigado a se filiar na Previdência. Então, a filiação, ela é obrigatória, independente de qualquer pessoa que exerça algum tipo de profissão, tudo bem? E que exige contribuição direta dos seus beneficiários, tá certo? Então, pessoal, é de natureza coletiva porque todos contribuem. Filiação obrigatória porque todo mundo que exerce uma atividade remunerada, ele é obrigado a se filiar e também é obrigado a contribuir. Tudo bem? Tranquilo. Continuando aqui. O regime de previdência adotado é o de repartição simples. Pessoal, praticamente uma continuação da solidariedade, certo? Repartição simples é o seguinte, os mais jovens pagam o aposento dos mais velhos. Ah, professor, mas e se a pessoa que paga a previdência morre? Ó, morreu. Ah, ele não vai usufruir. Eu sei, por isso que é solidariedade, por isso que é repartição simples. Você é obrigado a pagar, mesmo que você não usufrua do benefício, tá certo? Beleza. Continuando aqui, pessoal. Ainda sobre a Previdência, tá bom? Mais detalhes dela. A Previdência Social se organiza em dois regimes, tá? Então, pessoal, é o seguinte. Temos o regime geral de Previdência Social, o famoso RGPS. E temos os regimes próprios de Previdência Social, o RPPS. Para o nosso estudo aqui, a gente vai ver o regime geral, somente o regime geral. Ah, professor, por que não vamos ver o regime próprio? Porque regime próprio não cai no concurso, digamos, do INSS. O regime próprio ele é mais específico para algum concurso de alguma área bem específica, que às vezes o edital pede o conhecimento de regime próprio. Mas o direito previdenciário, que no caso ele é focado para um concurso mais abrangente como o INSS, é trabalhado exclusivamente o regime geral. E outra, as regras do regime próprio, o nome diz, é uma lei própria. Se for um concurso de nível federal, você vai ter que ver as regras na Lei 8.112/90. Se for um concurso estadual, vai ter que ver o Estatuto do Servidor Público Civil Estadual e assim por diante. Então, cada regime próprio tem as suas regras, tem as suas especificações. No nosso caso aqui, a gente vai estudar o regime geral, tá bom? Então, você que trabalha de carteira assinada, você contribui para o regime geral de previdência social. Turma, quando eu falo carteira assinada, tanto faz se você é concursado ou não. Você fala assim, peraí, professor, concursado tem carteira assinada? Alguns cargos sim, pessoal. Cargos não, alguns empregos públicos sim. Por exemplo, se você fizer o concurso, vamos lembrar aqui a aula de administração indireta, tem as autarquias, fundações públicas, sociedade de economia mista e empresas públicas. Se você faz concurso para as sociedade de economia mista e empresas públicas, caso você passe, você vai trabalhar de carteira assinada nessas entidades, tá bom? Um exemplo, sociedade de economia mista, Banco do Brasil. Exemplo de empresa pública, Caixa Econômica. Se você passar em um desses concursos, você vai trabalhar de carteira assinada e você vai estar atrelado ao regime geral de Previdência Social. Você vai pagar o INSS e vai se aposentar pelo INSS. Agora, se você faz o concurso de uma autarquia, por exemplo, ou concurso da União, Estados, DF, ou de alguns municípios, com certeza você vai estar atrelado ao regime próprio de Previdência Social. Tudo bem? Então, o nosso caso aqui é regime geral de previdência social, certo? Então, existem esses dois regimes, o geral e o próprio, e vamos focar no regime geral, beleza? Continuando aqui, pessoal. O regime geral de previdência social, o RGPS, é o seguro de todos aqueles que desempenham uma atividade remunerada e que não se filiam ao regime próprio de previdência social. Então, é muito comum o cara que acabou de passar em concurso, que era uma de malandro, e fala, ah, passei no concurso, ganho bem, sou bem remunerado, estou atrelado ao regime próprio, já sei, vou contribuir no regime geral para eu poder receber os dois aposentos. Pessoal, não pode. Não pode. Você não pode contribuir no regime geral de maneira facultativa, tá bom?
Professor, quer dizer que eu, no regime próprio, nunca vou poder contribuir aqui? Eu não falei isso. Eu falei que você não pode de maneira facultativa, tá bom? Mas se você passou no concurso e você trabalha, digamos, vamos supor, 6 horas diárias de serviço e sobrou um tempo livre e você conseguiu um emprego de carteira assinada, aí sim você é um empregado, aí você contribui no regime geral. Aí sim você vai poder receber os 2 aposentos caso você cumpra todos os requisitos. Agora, o que não pode é você estar no regime próprio e ser um contribuinte facultativo, vamos ver daqui mais na frente um pouco, que é o contribuinte facultativo, aí você não pode de forma alguma contribuir para o regime geral dessa maneira. Tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Os regimes próprios de previdência social são destinados apenas aos servidores públicos que ocupam cargos de provimento efetivo. Então, pessoal, cargos em comissão também está atrelado ao regime geral, tá bom? Olha que interessante, você faz um concurso para nível técnico, você é regido por um estatuto, regime próprio, mas o seu chefe, que geralmente é um cargo em comissão, o cara está atrelado ao regime geral. Ah, mas professor, mas por quê? Porque o cargo em comissão, ele não é de provimento efetivo, ele é de livre nomeação e livre exoneração. Então, o chefe máximo da entidade tira e bota a pessoa a hora que ela quiser, enquanto que o servidor público não. Para tirar um servidor público, o buraco é mais embaixo. Então, o regime próprio é para quem tem um cargo de provimento efetivo na administração pública, direta e indireta, e estão previstos no artigo 40 da Constituição Federal. Leitura, não tem para onde correr, tudo bem? Continuando aqui, pessoal. Paralelamente aos 2 regimes públicos da Previdência Social, existem ainda os regimes de previdência complementares, que possuem caráter facultativo e contributivo e visam apenas ao complemento das prestações devidas pelos 2 regimes básicos. Professor, não entendi nada, vai entender agora. Eu falei para vocês que quem está no regime próprio, ele não pode contribuir de maneira facultativa ao regime geral. Aí você fala assim, professor, eu estou no regime próprio, mas eu estou querendo ter um segundo aposento, mas eu não quero trabalhar de carteira assinada. O que que eu faço? Aí você faz isso bem aqui, pessoal, ó, um regime, regime de previdência complementar. Ou seja, pessoal, você vai fazer uma previdência privada, tá bom? Então, a previdência privada você pode fazer sem nenhum problema. É mais seguro, você não vai sofrer nenhum processo administrativo por isso. Ah, professor, mas por que que eu posso fazer? Porque a previdência privada, a previdência complementar, ela é facultativa. Você faz se você quiser, tá bom? Então, se você é servidor público regime próprio e quer ter um segundo aposento, pague uma previdência privada, tá certo? Ela é obrigatória? Não, ela é de caráter facultativo. Tudo bem? Aí termina aqui, ó, facultativo e contributivo e visam apenas ao complemento das prestações devidas pelos 2 regimes básicos. Então, é um segundo aposento que você vai ter direito. Pessoal, existem vários tipos de previdência privada, tá? Tem algumas que você recebe mensalmente como se fosse um aposento e tem outras que você recebe de uma vez só, tudo de uma vez o dinheiro. Aí fica a critério de cada pessoa como é que ela prefere receber esta grana. Beleza? Então, pessoal, isso aqui foi a nossa Previdência Social, certo? Então, na Seguridade Social, ela é formada pela Previdência Social, Assistência Social e a Saúde. Acabamos de ver a Previdência. Vamos ver aqui a nossa próxima ação. Então, temos aqui a Assistência Social, artigo 203 e 204 da Constituição. Leitura obrigatória. Tranquilo? Vamos lá. É uma política voltada para o atendimento aos necessitados. Pessoal, olha esse pedaço bem aqui que interessantíssimo. Atendimento aos necessitados, ou também como a banca pode chamar, hipossuficientes. Pessoal, cuidado, não é hipersuficientes, é hipossuficiente. Pessoal, hipossuficiente quer dizer pobre, tá? Quem não tem dinheiro para nada. E hipersuficiente são os ricos, tá bom? Então, beleza. Então, pessoal, a assistência social, ela é para atendimento aos necessitados, aos pobres, a partir da prestação de certos benefícios e serviços visando a garantia de condições mínimas de subsistência. Turma, tem algumas diferenças entre a assistência social e a previdência social. A previdência, ela é de caráter obrigatório e ela é também de caráter contributivo, beleza? Aqui não. A assistência social, para você ter direito, não precisa contribuir. Você tem direito a alguns benefícios, mesmo sem contribuir. Só que para você receber, você tem que ser hipossuficiente. Por isso que é muito comum você falar assim,
Ah, fulano de tal se aposentou e nunca contribuiu. Cuidado, às vezes essa pessoa ela está recebendo um benefício da assistência social e esses benefícios não requerem uma contribuição obrigatória. Tudo bem? Vamos ver mais na frente quais são os benefícios, que no caso é o BPC-LOAS, o Benefício de Prestação Continuada da Lei Orgânica da Assistência Social. Vamos ver alguns detalhes mais na frente um pouquinho, tá certo? Então, ó, o direito às prestações assistenciais também independe de contribuição dos beneficiários. Falei agora há pouco, para você ter direito à assistência social, não é necessário que você contribua. Então, a contribuição não é obrigatória. Na Previdência, sim, a contribuição é obrigatória. Na assistência, não é obrigatória a contribuição. Neste caso, assim como acontece na saúde, o acesso também é gratuito, não precisa contribuir. O BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada, é uma prestação pecuniária no valor, pessoal, de no máximo um salário mínimo. Não existe benefício de assistência social que exceda a esse valor, é somente no valor de um salário mínimo. E ele é pago mensalmente à pessoa idosa e à pessoa com deficiência, o PCD, necessitados. Então, geralmente o pessoal fala assim, eu sou idoso, nunca contribuí, vou pedir um benefício do BPC da assistência social. Não é bem assim. Você precisa ser idoso, você precisa ser hipossuficiente e não pode ter ninguém que possa tomar conta de você. Você é praticamente sozinho no mundo, você não tem família, não tem ninguém que cuide de você, você está praticamente lascado, tá certo? Então, pessoal, esse benefício aqui, o BPC, é para quem realmente é muito pobre. E também as pessoas com deficiência. Todo deficiente? Não, tem que ser um deficiente necessitado, deficiente pobre, que não tem ninguém que cuide dele, tá certo? Pessoal, outra coisa importantíssima. Vamos supor que tem um casal de idosos e os dois são hipossuficientes. Os dois recebem o BPC? Não, somente um deles vai receber o BPC. Beleza? Continuando aqui, pessoal. Apesar de ser administrado e pago pelo INSS, o BPC não se confunde e não pode ser acumulado com os benefícios dados pela Previdência Social aos seus segurados. Então, vamos supor, dois idosos, um é aposentado, né, um aposento comum, e o outro não é aposentado. Esse segundo, ele pode receber o BPC? Não, pessoal, porque o BPC não pode ser acumulado, nem sequer com outro benefício da Previdência Social. Tudo bem? Então, o BPC não se acumula. Tranquilo? Beleza. Pessoal, esse aqui é a assistência social de uma forma resumida, beleza? Como eu falei no início, mais na frente vamos ver com detalhes, com riqueza de detalhes, a Previdência Social, a assistência social e agora também vamos ver a saúde. Tranquilo? A saúde é curtinha. Engraçado, é que tem mais artigos, mas ela não é tão longa assim como as outras. O artigo 196 a 200 da Constituição, leitura obrigatória. Vamos lá. Então, pessoal, a saúde, ela é um direito. Aqui, pessoal, não importa se você é rico, se é pobre, se é branco, se é preto, se é feio, se é bonito, é um direito. Todos têm direito a acesso à saúde, tá bom? Então, é um direito que se constitui de medidas, ações e serviços voltados à redução do risco de doenças e de outros agravos, e à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, beleza? Toda a população tem direito de acesso irrestrito às políticas de saúde. E você fala, tá bom, mas em que planeta é isso aí? Pessoal, eu falo para alguns alunos meus, não leva a realidade na hora da prova. O que vale é o que está no papel. Tá? Então, para fim de prova, tudo no Brasil funciona, o salário mínimo dá para você fazer o que você quiser, ainda sobra dinheiro, tá bom? Então, não leva tão a sério a realidade na hora da prova, pode acabar você fazendo, vai fazer você perder questão, a verdade é essa, você vai perder questão se fizer isso, tem que ser a letra fria da lei, tá bom? Então, a saúde, toda a população tem direito, independente se ela é rica, se é pobre, branco ou preto e assim por diante, tá bom? Beleza. Turma, assim como a assistência social, não necessita de contribuição. A única que é obrigatória a contribuição é a Previdência Social. Tudo bem? Então, a Previdência Social é para todo mundo que contribui, né? Não é bem para todo mundo.
A assistência social é para todo mundo? Sim, é para todo mundo, mas tem que ser pobre e que não tenha outro benefício. Já a saúde não, todo mundo tem direito e não precisa de contribuição, assim como a assistência social também não precisa de contribuição, tranquilo? As suas características são, portanto, a prevenção. Pessoal, olha só, a saúde não é só para remediar não, ela é também para prevenir. Ah, professor, como assim? Como é que a saúde, como é que o SUS vai prevenir alguma coisa? Turma, vacinação, campanhas de vacinação. Então é a prevenção, fora outras coisas também, tá? Doação de preservativo para negro na hora do carnaval, para não pegar doença sexualmente transmissível e assim por diante, pessoal, tá? A gratuidade, lógico, o SUS ele é gratuito. Universalidade é para todo mundo. A integralidade, você tem direito a acesso irrestrito, total à saúde. Dá até vontade de rir numa hora dessa. A prioridade, então pessoal, aquela coisa, há casos e há casos. Você chega lá no SUS com uma dorzinha de cabeça. Ah, tô com dor de cabeça, quero algum remédio que eu não estou mais aguentando. E chega um cara lá com uma faca encravada no peito, um braço quebrado, a perna nas costas, e tu fala, vixe Maria, eu quero ser atendido primeiro, minha dor de cabeça é mais importante. Ah, peraí, né, pessoal? Existe a prioridade de há casos e há casos. Então, tem pessoas que têm uma certa prioridade, vamos falar a verdade, tá bom? E também aqui, pessoal, essa prioridade tem a ver que a saúde ela é prioridade sempre do governo, tá bom? Também é uma forma de enxergar isso. E igualdade de acesso, dá vontade de rir isso aqui também. Então, todo mundo tem acesso igual à saúde. Não existe furar fila no posto do SUS, não existe isso de jeito nenhum. Tudo bem, pessoal? Turma, olha só, esse aqui foi o que a gente viu com relação à Seguridade Social. Tá bom? Então, um conjunto integrado de ações da Previdência Social, da Assistência Social e da Saúde. Lembrando que a Previdência ela é obrigatória e tem que contribuir também obrigatoriamente. A assistência social não requer contribuição, a pessoa recebe benefício de no máximo um salário mínimo, que é o BPC, tá? E é para todo mundo? Não, é para os hipossuficientes, ou idosos hipossuficientes ou deficientes hipossuficientes. Já a saúde é acesso irrestrito para todo mundo, não precisa de contribuição e todos têm direito à saúde. Tranquilo? Então, pessoal, chegamos aqui ao final da nossa videoaula. Quero pedir de novo para vocês, ó, curta, inscreva-se, compartilhe o nosso canal, pessoal. Vamos fortalecer aqui o nosso canal, isso aqui é nosso, pessoal, é nosso, tá bom? O nosso canal para que a gente possa continuar postando videoaulas gratuitas para todos vocês, ok? Então, pessoal, terminamos aqui a nossa videoaula. Dê uma revisada nisso aqui, pessoal, leiam o texto legal, não esqueçam de ler, é importantíssimo que você leia o texto legal, tá? Como eu falei no início, mais na frente um pouco a gente vai ver com riqueza de detalhes cada uma dessas três ações, tá bom? Então, pessoal, no nosso próximo bloco a gente vai resolver algumas questões relativas aos blocos anteriores, tá bom? Então, pessoal, um beijo para vocês, fiquem com Deus, um forte abraço e valeu, turma! Até a nossa próxima aula.